Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. E quando a pessoa observa durante a vida, quando ela tem um trabalho, para aquela pessoa que tem o trabalho, ela tem que sentir-se feliz. Então, o nosso trabalho, ele possibilita esta condição. Termos o trabalho e nos sentirmos felizes trabalhando. E também, esse programa é uma aula, e é muitos minutos, e a pessoa precisa de ter paciência para assistir à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Os Planos Espíritos Primordiais Primeiro. É bem importante assim nós observarmos que o espírito humano da Terra tem limitação em falar que ele tem algo de espiritual. E muitos outros têm muita limitação se teve uma vivência interior, porque através dos milênios o nosso comportamento é distanciando da luz, é não aproximando. E nós vemos que quando tem esse procedimento, a pessoa também fica insegura. Toda a época da vida dela, porque dificilmente a gente para fazer uma reflexão de como a pessoa está caminhando e qual é o propósito que cada um tem. O propósito externo, nós vemos assim que está sempre relacionado às coisas para o corpo de matéria grosseira. Mas quando vai ficando envelhecido, essa referência para de existir. Porque é comum uma pessoa já envelhecida falar que ele não vai comprar mais isso ou mais aquilo. Ele vai conservar aquilo que ele tem. O plano espírito primordial primeiro vem das irradiações do divino. Essas irradiações formou-se aqueles que de imediato puderam tornar-se forma, formou-se. Não precisou de ter o desenvolvimento. Depois que esses tomaram forma, essas irradiações continuaram. Depois, mais longínquo, pôde formar outro plano. Nesse outro plano, então depois que ele tomou forma, essas irradiações foram para mais longe. Essa distância são distâncias de universos, onde puderam os espíritos humanos, através dessas irradiações, de forma de germe espiritual, ter o procedimento de ter o desenvolvimento. Então, o espírito humano tem que compreender assim, que é ele tendo o desenvolvimento para que ele possa voltar para a pátria do espírito. Essa pátria do espírito é o paraíso, num processo de aproximar das informações, das instruções que nos foram permitidas. Toda época, nós vemos assim que tem relatos de mensageiros da luz trazendo as informações para que nós fiquemos orientados daquilo que nós precisamos. Então, essa condição é bem importante assim. Depois, com essas irradiações, vem de cima para baixo, nos auxiliando. É bem importante que de baixo para cima, só quando tem a frequência necessária, porque tem a vibração e tem naturalmente aquela condição assim que impede de transgredir o nível em que nós nos encontramos. Somente numa condição muito especial é que tem possibilidade de as irradiações de baixo para cima fluírem. As orientações é um trabalho que a pessoa tem que fazer para ela mesma. Depois, muitas vezes, nós conhecemos assim pessoas que querem fazer benefício para os seus descendentes, mas com as coisas de matéria grosseira. Nós esquecemos de um ensino muito importante, que aquele que faz o movimento é aquele que vai ficar qualificado. Beneficiar um semelhante, a pessoa teria que ter aquela condição de ver como é que ela pode beneficiá-lo. Então, o saber. Nas profecias também vem aquela condição muito importante daqueles poemas que trouxeram falando do desenvolvimento da criação. Então, nos poemas, nos orientando aquele que veio de cima.
Então fala-se de Parzival. Parzival foi o primeiro. Então o núcleo inenteal de Parzival é o núcleo de Emmanuel, das irradiações de Emmanuel. Emmanuel é o Filho do homem. Quer dizer que as irradiações de Deus possibilitou que surgisse Emmanuel, que é aquela condição bem importante que, através dele, pôde surgir os mundos. Tínhamos que fazer um trabalho assim, dentro de nós, porque observando a nossa vida, nós vemos que temos tipos diferentes de irradiação. Uma coisa bem interessante é que tem adestrador que adestra com castigo, e o animal vai aprendendo através do castigo. Mas tem adestrador que adestra com carinho, é diferente. É um tipo de energia diferente que ele utiliza. A mesma coisa na família. Então, aqueles tutores vai orientando os filhos, uns com castigo, outros com carinho. Mas aqueles que fazem o trabalho de adestrar com carinho, teríamos também que fazer um trabalho de ver que essa energia é que nos possibilita ter a compreensão dos ensinos. É bem simples assim. Então, com a compreensão correta dos ensinos, nós vamos fluindo na nossa vida naquela condição bem importante, que muitos acham assim, que vai ser numa condição superficial. Não é numa condição assim, porque nessa condição a pessoa desenvolve uma qualidade interna de antever aquilo que ela precisa e os procedimentos que ela precisa de ter. Algumas pessoas resolvem situação e falam assim, que foi o auxílio. Mas a pessoa tem que lembrar que ela que possibilitou o auxílio. Então esse trabalho que a pessoa teve, aqueles que tiveram possibilidade de conviver com pessoas assim, teria que perguntar para a pessoa o procedimento que ela tem, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de sentir e a sua maneira de atuar. É nesta condição é que possibilita fluir para cima. Todas as coisas são assim. Tem os níveis. A gente vai observando assim na matéria grosseira que tem um nível. O nível da terra é diferente do nível da água. Aquele que precisa de trabalhar com a água, o jeito que ele atua é diferente daquele que atua com a terra. Essas energias é que nos possibilita receber do alto aquilo que nós precisamos para nós. Porque todas as coisas que nós precisamos não é para as outras pessoas, é para que eu possa ficar confiante, seguro naquilo que vai me auxiliar durante a minha vida. Esses auxílios têm de muitas maneiras. Por exemplo, a pessoa acorda de madrugada, o auxílio que ela precisa. Se ela está voltada para dentro dela, ela não liga um aparelho que vai possibilitar a ela ter um divertimento. Nós tínhamos que lembrar assim, que se acorda de madrugada e liga um aparelho, ela está querendo um divertimento. Mas essa condição é bem importante, que nós é que tínhamos que fazer uma reflexão de ver o procedimento que eu estou tendo na minha caminhada. E essa reflexão já se encontra nos ensinos, de refletirmos de como encontramos atuando todos os dias. Qual é o propósito que eu tenho para a minha vida? Então a pessoa acha assim que ela precisa de ter propósito para outros. Não, tem que ter propósito para mim. Porque se eu me encontro equilibrado, organizado, com minha perspectiva, eu não atrapalho os outros. Eu fico mais leve na vida com aqueles com quem eu relaciono, com aqueles com quem terão que ter uma condição também de sobrevivência. Os planos espíritos primordiais primeiro. Então, em épocas anteriores, trouxeram poemas e aqueles que receberam essas informações através de pesquisas, porque vai tendo um aprofundamento, então, através de pesquisas, a pessoa tem possibilidade de ser intuída. Então, Parzival não
subiu da terra para cima. Ele surgiu primeiro, ele foi o primeiro. Através dele é que pôde formar os mundos, que é aquela condição bem importante do Filho do Homem. Para ter aquele mundo, precisa também de ter a luz. As irradiações do Criador são fortes, uma pequena parte de uma luz, e essa luz, se não tem uma parte para fixá-la, ela tende a ser atraída de volta. Para ter a expansão, precisou de uma parte da luz ficar fora. Então, o Filho do Homem é esta condição. É esse o sacrifício que Deus fez, possibilitando assim que nós tivéssemos essa condição de evoluirmos pelas irradiações. Primeiro, os primordialmente criados, que surgiram de imediato, sem ter que caminhar pela criação para ter o seu desenvolvimento. Depois que surgiu os primordialmente criados que tomaram formas, também essas irradiações continuaram a prosseguir. Depois surgiram os criados. Depois que os criados surgiram e tomaram forma, essas irradiações prosseguiram para mais longe ainda, como os germes espirituais, que mais distante da luz, com o processo de desenvolvimento, é que puderam tomar forma. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ter o conhecimento dos ensinos da nossa origem, do procedimento que nós temos que ter na criação. E nós tínhamos que lembrar assim, numa pequena escala, numa empresa, todos os funcionários teriam que ter uma condição bem simples assim, como num barco. Todos estariam que estar remando para que aquele barco tivesse o movimento. Quando um daqueles que não se encontra remando fica pesado, ele é tirado para fora. O comportamento dos espíritos humanos, do jeito que nós estamos tendo há milênios, nos comportamos dessa maneira, nós vamos compreendendo assim, que mais da metade dos que estão sobre a Terra não pertence ao nível da Terra. Então, independente do espírito humano, terá seleção. E essa seleção é bem importante. Aqueles que têm instantes de lucidez vão fazer uma reflexão como se encontram caminhando erradamente pela criação. O jeito que pensamos, a conveniência, e a conveniência é bem importante, porque quando uma pessoa procede de uma maneira que convém, ela então prejudica o outro. Dificilmente nós vemos aquela condição bem importante daquele que faz a repartição, pegar a parte dele por último. Quer dizer que possibilitou que todas as partes fossem distribuídas equilibradamente, porque ele teve a confiança de ser o último a pegar a parte dele. Dificilmente nós, na vida, na nossa moradia, também nós encontramos essa limitação. Ao contrário, é que nós vemos com frequência. Quer dizer que aquele que está partindo é que tem o direito de ficar com a maior parte. Essa é uma condição errada. O certo é, ele confia tanto naquilo que está sendo feito, que ele tem a confiança de ficar por último. É um equilíbrio na criação, que todos nós tínhamos que ter essa confiança no Criador, de fazer uma reflexão de como estamos caminhando e de como precisamos de continuar caminhando. Então, aquela naturalidade de falarmos que somos espíritos e que nós temos o nosso desenvolvimento, e esse desenvolvimento não está relacionado a nome de associações. O que faz o ser humano é o espírito. Nos poemas que foram trazidos, teve também aquelas manifestações assim de trazer para o terrenal, para o raciocínio, para que houvesse uma compreensão. Dificilmente a pessoa compreende que os ensinos escolares, o aluno tem que fazer um esforço para familiarizar com aquelas informações. E muitos ficam tão familiarizados
que depois tornam-se professores. Os ensinos do Criador, os poemas que foram trazidos de Parzival, teríamos que ter feito esse trabalho de fazer uma reflexão, nos elevarmos para compreender. Ele foi o primeiro, através dele é que pôde surgir a criação. Ele veio de cima, ele não subiu de baixo para cima. Como nós vemos na matéria grosseira, uma pessoa entra numa empresa e ela vai tendo um aprofundamento do funcionamento daquela empresa e para aqueles que estão dirigindo, aquela pessoa oferece uma confiabilidade, ficam confiantes no trabalho que está sendo feito, então aquele continua tendo o progresso nessa empresa ou numa outra empresa similar. Ele subiu, então ele chegou na parte administrativa superior daquela empresa. Parzival é diferente. Ele veio de cima. Através dele, através de suas irradiações, é que a luz pôde firmar-se além do divino. Então, essa é uma condição bem importante, porque alguns poemas, ainda com tradução errada, fala que ele é o tolo puro. Ele não é o tolo puro, ele é o portal puro. Então, essa referência nós tínhamos que entender, porque o portal puro é o limite. Através desse portal, para passar para esse portal, tem que ter as irradiações. E essas irradiações têm que ser de acordo, porque aquele que trabalhou naquela empresa ou naquela outra empresa, ele teve as irradiações para ir subindo gradativamente dentro daquela empresa. Então, as irradiações que ele emitia estavam de acordo com aqueles dirigentes. Quando uma pessoa apresenta um trabalho assim e não oferece confiança, também ele é excluído. Ou aqueles que estão na direção ficam com medo desse agora apresentar um saber melhor do que eles, e então eles serem excluídos. Como eles se encontram ainda na administração, então eles excluem esse primeiro. Na luz é diferente. É de cima para baixo. E essas irradiações são verdadeiras. E a gente pode observar assim que muitas vezes a pessoa recebe um auxílio e esse auxílio a pessoa fica depois muito feliz. Precisa de fazer uma diferença, porque tem muitas pessoas que têm ou que teve vivência e acha que o máximo da vida que ela teve é aquela vivência. Nós tínhamos que lembrar a naturalidade que existe na nossa vida. Todos os dias nós temos que ter um impulso. O procedimento daquele que teve uma vivência e que agora ele se sente muito feliz, ele teria que lembrar assim. É como um prêmio. Nós recebemos um prêmio, esse prêmio tem uma validade. Fica bem fácil assim, que nós ficamos muito felizes, mas depois, para aquele que recebeu o prêmio, na sequência, para de ter significação. Então, quer dizer que para ter significação, precisaria de continuar recebendo os prêmios. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar que aquele que tem uma vivência, que teve uma vivência, que possibilitou que ele tivesse uma grandeza dentro dele, com aquela vivência, então ele precisa de continuar trabalhando dentro dele para continuar tendo vivência. Os quadros que nos apresentam, muitas vezes, são quadros móveis e muitas vezes são somente quadros que têm essa possibilidade, porque na limitação que o espírito humano se encontra na matéria grosseira, muitos têm possibilidade de ter um desenvolvimento e de trazer muitos benefícios para aqueles outros seus semelhantes, como é o caso
de ferramentas, de instrumentos, de informação, de instrução. Aqueles espíritos que se encontram numa condição de desenvolvidos, a capacidade deles é muito superior. Quando uma pessoa recebe uma inspiração, aquela inspiração foi possibilitada porque ele se encontrava com uma frequência. E essa frequência nós precisamos de entender assim, que existe, porque aquele instante que a pessoa está apreciando o amanhecer, o surgir do sol, aquele colorido, para muitos vem uma alegria dentro. O entardecer apresenta a mesma coisa. Mas muitas vezes a pessoa aprecia o amanhecer ou o entardecer, não vem aquela alegria dentro. Então a reflexão é vendo o procedimento que a pessoa se encontrava no dia que ele teve aquela alegria. Precisa de ver também que quando vem uma alegria assim, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de organizar-se dentro dela para que essa alegria vá para o lugar que ela precisa. Então, na nossa vida, nós tínhamos que nos tornarmos equilibrados, porque quando a pessoa também entra dentro de uma alegria, ela sobe dentro dela, mas depois ela tende a descer. Se uma pessoa se encontra amargurada ou entristecida ou com muitas limitações, também ela tende a entristecer, a descer, a ficar insegura. Nós tínhamos que fazer um trabalho dentro de nós de nos mantermos linear durante a vida. E essas alegrias é para dentro, não tem como verbalizar. Porque quando uma pessoa se encontra reunida com outros e tem muitas alegrias, porque o costume que eles estão tendo naquele momento apresenta um entorpecimento. Então, essa alegria não é verdadeira. É uma alegria de medo, de pavor da consequência que a pessoa terá. Parcival é o portal puro. Ele veio de cima. Ele possibilitou assim que surgisse a criação através das irradiações do seu núcleo, fornecido por Emmanuel. O seu núcleo é inenteal. Então, já explicamos também que inenteal é Deus. Tudo vem de Deus. Então, todas as coisas vêm através das irradiações do Criador. Primordialmente criado, podíamos também falar supremos, aqueles que são superiores, e isso é uma condição bem importante, porque são capacitados a ficar próximo do divino, a receber diretamente das irradiações e, através dessas irradiações, possibilitar também e alimentar a criação. Quando ouvimos falar assim, que a mão de Deus atua mesmo através dos seus auxiliares, porque somente os espíritos humanos da Terra é que não trabalham de acordo com a lei, mas todos os entes da criação trabalham de acordo com os ensinos do Criador. Quer dizer que a harmonia que o ser humano teria a possibilidade de organizar na Terra, tornando a Terra uma cópia do paraíso, nós descuidamos. Trabalhamos somente para o nosso corpo de matéria grosseira. Essa condição é uma condição bem simples, que nós tínhamos que fazer essa reflexão. Dificilmente a pessoa faz um trabalho com os animais. Então, a paciência que os animais têm e a capacidade que eles têm para fazer o seu trabalho diariamente. Quem tem possibilidade de observar, especialmente as aves, nós vemos a limitação que elas apresentam, da maneira que elas têm para a sua sobrevivência e a confiança que elas têm. O espírito humano, na criação, encontra-se mais dotado do que todos os outros da espécie animal. Então, quer dizer que falta dentro de nós
a naturalidade de compreender os ensinos, porque quando compreendemos os ensinos, apresenta a confiança. Então, algumas vezes vemos relatos de pessoas que apresentam uma confiança. Antigamente, essa confiança era mais comum com as mulheres. Então, o jeito que elas tinham, o procedimento, para muitos que já fizeram esta observação, ficam admirados da confiança em que elas apresentavam. Quer dizer que elas anteriormente encontravam-se mais ligada à luz, mais próxima da luz. Cada um de nós teríamos que ter esta condição assim, de entender aquelas informações anteriores, de lembrar que todas as informações, especialmente que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, tínhamos que fazer um trabalho de refletir sobre essas informações e a maneira que nós precisamos para nos elevarmos. Então essa elevação dentro de nós não está relacionado à conquista de bens materiais. É outra parte da vida que nós precisamos de ter. Quer dizer que a sobrevivência física a pessoa precisa de ter, porque facilita a vida dela e ela depois tem opção. Quer dizer, se ela usa direito o seu corpo de matéria grosseira, independente da idade e que vai apresentando também a confiança que precisamos de ter, de conhecer os ensinos. O livro Na Luz da Verdade é essa condição bem importante assim, que nos possibilita uma tranquilidade dentro de nós. Essa tranquilidade não é uma condição alheia, é uma condição de apresentarmos seguros. A mesma coisa de quando um adulto está orientando uma criança e ele sabe os passos seguintes e as intenções que aquela criança está com interesse, está apresentando. Então, ele sabe como mudar aquele comportamento. Então, a vivência que o adulto apresenta tem essa naturalidade assim. Essa naturalidade nós precisamos de ter para dentro de nós. Essa confiança. A mesma força que nós usamos para fazer um trabalho de como carregar aquela criança. Essa força é que nos possibilita ir para as alturas luminosas. Essa força é que faz com que nós desenvolvemos uma condição de ter a orientação daquilo que vai nos auxiliar. Do jeito que a criança recebe a orientação do adulto, o adulto também tem possibilidade de ser orientado de dentro, porque fala-se que a criança tem um anjo da guarda. O adulto também tem um anjo da guarda, e esse anjo da guarda, se o adulto possibilita, ele ouve o caminho que ele precisa de seguir. Os planos espíritos primordiais primeiro são os espíritos que primeiro surgiram e tomaram forma imediata. Depois que eles tomaram forma, as irradiações continuaram. Aqueles que precisaram de tornarem-se mais distante da luz também tomaram forma. Depois que esses tomaram forma, essas irradiações prosseguiram e possibilitaram os germes espirituais. Os espíritos humanos da Terra são esses que precisam de ter o desenvolvimento para voltarmos para o paraíso, aonde é a pátria do espírito humano. Temos que conhecer o caminho. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, nos tornarmos bem seguros, de ir observando que toda época veio as informações, as instruções que precisávamos. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade,